Olha, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei da dosimetria, como a gente já esperava, né, nos casos concretos dos condenados pelo pelo episódio lá de 8 de janeiro, após a promulgação da norma pelo Congresso Nacional. Segundo a CNN Brasil, o ministro disse a interlocutores que pretende acelerar o julgamento no plenário das ações que questionam a nova lei da dosimetria. Já uma apuração da Folha de São Paulo, olha só essa reportagem da Folha de São Paulo, que aparentemente vai mudar o jogo. Afirmou que os ministros do próprio Supremo Tribunal Federal apostam que o plenário da Corte deve confirmar a validade da lei da dosimetria e que, inclusive, alguns integrantes do tribunal manifestaram incômodo com o caminho escolhido por Moraes, o que gerou mais um ruído institucional dentro da própria Corte. Gustavo Negreiros, parece que a repercussão foi muito, muito negativa. Não que Alexandre de Moraes esteja muito preocupado com isso, mas sem dúvida nenhuma os ministros do Supremo Tribunal Federal devem estar, e parece que vai haver um recuo aí com relação à dosimetria. Olha, a decisão do Alexandre de Moraes foi uma decisão ridícula e afrontosa à Constituição. Mas afrontar a Constituição, rasgar a Constituição, pisar na Constituição, ele já vem fazendo há muito tempo. Alexandre de Moraes, ele não tem limites. Ele sempre ele dobra a aposta. Ele tem um grau de... Ele não é um juiz. Ele é um sujeito com ideias fixas. Então, ele não é um magistrado. Ele precisa muito mais de um tratamento psiquiátrico do que para ser uma pessoa que zele por uma Constituição que ele não zela, não zelou, não tem cuidado e nem vai ter cuidado. A eleição de outubro se dá, quando você for votar para o Senado, você tem que perguntar a seguinte coisa: eu quero continuar com o Alexandre de Moraes ou eu não quero continuar com o Alexandre de Moraes? Esse é o tom, porque teoricamente o Paulinho da Força, que foi o relator dessa lei da dosimetria, ele já fez essa dosimetria com que o Alexandre de Moraes quis, do jeito que quis. E aí, depois de votado, não sancionado, derrubado o veto do presidente, volta para lá do Planalto, ele novamente não promulga. Aí o presidente do Senado promulga. Tudo isso dentro da Constituição, pessoal. Tudo isso aí é o normal. O processo foi correto. O processo correto. Mas aí o Alexandre de Moraes pega um outro processo do PSOL, e diz: ter esse processo em andamento, enquanto não se julgar não posso julgar esses outros casos. Pegou todo mundo de surpresa, mas aí tá faltando o Fachin como presidente matar a bola, sabe? Porque também o Alexandre de Moraes, ele é que tem um poder de liberar o processo. Se ele quiser passar 13 anos com um processo como a Carmen Lúcia passou agora sentada no processo dos royalties, ele passa 13 anos sentada. Então, tá bom do Fachin chegar e dar uma canetada por cima, sabe? Ou então chamar os ministros e dizer: vou botar aqui no plenário e com ou sem relatório do Alexandre, vamos votar. Mas, Gustavo, não tem isso do regimento. E onde é que tem essas decisões do Alexandre de Moraes no regimento? Olha, e em ofensiva contra o STF, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcante, começou hoje a coletar assinaturas para protocolar uma nova PEC da anistia para os condenados de 8 de janeiro. Na avaliação dos parlamentares da oposição, incluir a anistia na Constituição poderia reduzir o espaço para questionamentos do Judiciário sobre decisões aprovadas no Congresso. O texto ainda não é oficialmente uma PEC para deixar de ser apenas uma intenção e iniciar sua tramitação oficial na Câmara. A proposta de Sóstenes ainda precisa reunir assinaturas de pelo menos 171 dos 513 deputados. Não é tão difícil assim, mas tem que ter esse trâmite burocrático. Além de Sóstenes, aí Gustavo comenta tudo junto, ainda falando da derrubada da PEC da dosimetria, o senador Rogério Marinho, aqui do Rio Grande do Norte, afirmou hoje em entrevista ao Meio-Dia RN com o BG que a decisão de Alexandre de Moraes foi inconstitucional e arbitrária. Segundo Marinho, Moraes dobrou a apostas, inclusive foi o termo que Gustavo utilizou no final de semana, na relação com a oposição e humilhou o Senado.
Contudo, Rogério Marinho não acredita que vá adiante um novo pedido de impeachment, até porque, segundo ele, já são 92 pedidos de impeachment engavetados pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Rogério Marinho, inclusive, negou qualquer tipo de acordo com o atual presidente do Senado e disse que pedidos de impeachment só vão andar após a eleição. Por isso, a necessidade de eleger nomes, entre aspas, comprometidos com o equilíbrio dos poderes. Vamos assistir aí um trecho da entrevista do senador Rogério Marinho. O Senado reprovou a indicação do presidente Lula semana passada do Jorge Messias. Foi feito um acordo com essa vaga da presidência do Senado no primeiro biênio da próxima legislatura? Olha, isso que acontece, toda a imprensa foi pega com as calças na mão. Toda a imprensa? Toda a imprensa. 99,9% da imprensa foi pega com as calças na mão. Agora eles têm que inventar teses. Na noite que antecedeu a votação, na manhã que antecedeu a votação, os analistas de todos os canais, todos, CNN, Globo, Jovem Pan, Bandeirante, davam como certa a aprovação do Messias. Foram surpreendidos. Eu dei uma entrevista a Cláudio Dantas 15 dias antes, onde eu cravei, vai ser derrotado. Tá? E ele só tem 30 votos, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então há circunstâncias, a política é feita justamente de transigência, de negociação. Tá? Mas vocês vão votar a dosimetria a um acordo espúrio para se sepultar a CPMI do INSS. Nunca houve acordo espúrio. Veja como as coisas são colocadas de uma maneira absolutamente enviesada. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, disse perentoriamente que não faria sessão congressual porque não queria ler. Essa situação aí do primeiro Sóstenes, né, que está pegando as assinaturas. Esse Sóstenes foi aquele que deu um beijo no pescoço do Messias. Foi mesmo. Foi, ele foi lá e não uma coisa é cumprimentar, que ele não precisava nem cumprimentar sendo líder da oposição, mas ele foi lá e beijou o Messias por trás. Eu acho que o Messias ficou até todo arrepiado com aquele macho beijando ele ali por trás. A outra, o Rogério. Difícil comentar. Rogério ele tem que aterrissar, né? Ele está com muito poder, realmente. Ele faz um trabalho muito bom, é um parlamentar bom, mas ele tem que ser mais Rio Grande do Norte, sabe? Mas ele deixou de ser governador para ser o líder, o coordenador geral da campanha do Flávio. Mas até o sotaque, sabe? Se com 4 anos ele tá com esse sotaque, com 8 anos ele vai chegar aqui falando com um diploma de carioquês. Que é isso? Mas eu não tenho muito o que comentar, não, sinceramente. Olha, mas o interessante dessa situação foi porque, assim, diferente do que geralmente a oposição faz, toda vida que tem qualquer insatisfação com a STF, vai fazer o quê? Apresenta um pedido de impeachment. Apresenta outro pedido de impeachment. Mas agora baseado só dá. Isso é para dar. 92 já. 92. Mas que não tem. A questão todinha é o seguinte: para ter um impeachment, tem que ter autorização do presidente. Agora, cadê que Rogério e esse pessoal não apresentam uma PEC? Uma PEC não precisa nem de uma PEC, apenas, eu não sei se é PEC, que está na Constituição, uma PEC para mudança. Pois foi até cogitado isso pelo próprio Messias. Na sabatina dele ele disse, se vocês quiserem mudar o quadro atual, é só vocês fazerem uma Rogério também disse o seguinte, não, lá nós só somos 32 dos 81 que vota com a oposição. Eu também entendo isso. Mas então, se você já sabe que são 32, não vamos contar com esse impeachment. Que não é. Ele só pode mudar alguma coisa com um voto em outubro, e se esse pessoal que foi votar tomar posse em fevereiro, no dia 1º de fevereiro. Mas aí, de qualquer forma, ele falou um dado interessante, que a imprensa nacional estava toda garantindo que havia um acordo firmado entre Davi Alcolumbre e a oposição, para a oposição tirar a pré-candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado, e aí para garantir a votação da derrubada de Messias e a aprovação da dosimetria. Quem assistiu o Jornal das 6 sabe que a gente falou aqui o tempo todo que não tinha esse acordo, que o meu Messias ia para lá. Messias ia ser um cordeirinho, ia ligar e ia dizer, seu Lula,
O que é que o senhor quer hoje, seu Lula? Então, aí se o senhor Lula mandasse ele investigar o Moraes e votar com o Mendonça, ele votava. Mas se o seu Lula dissesse não, e o que o Lula vai dizer não, ele não vota. Só um ponto rápido, para quem acha ainda que talvez se fosse aprovado como indicação do governo para o cargo do no Supremo Tribunal Federal, o Messias iria se alinhar automaticamente a Mendonça e não ter relação com o Lula, é só lembrar o que é que ele fez como AGU, né? Como diretor-geral da perseguição. Não só a perseguição. Ele é o único evangélico que eu conheço que aprovou uma resolução defendendo, autorizando, aí vamos dizer, o aborto. Então, assim, se ele foi contra a religião dele, meu amigo, pode ser o irmão de fé que seja, que for o irmão de fé dele é Lula. Não vai seguir. A fé, para esse pessoal que tá ali com o Lula, a fé não é em Deus, nem em Jesus, nem no Espírito Santo, nem em ninguém não. A fé é em Lula. É o Deus desse pessoal. Não tem Buda, não tem Alá, não tem, né? Todo esse pessoal, cada um tem. Aqui tem a turma do Deus Lula. Pronto.